Tudo bem? No último vídeo, eu disse para você que eu iria comentar, explicar algo sobre os chamados salmos imprecatórios. Leandro, o que é isso? Vem aí a Masterclass de Interpretação Bíblica. A Bíblia fácil de entender. Estude de uma forma simples e didática comigo e entenda textos difíceis. Compreenda e aplique a palavra de Deus na sua vida. Inscreva-se agora. A imprecação é um desejo de que algo de ruim aconteça para alguém. Então, os salmos imprecatórios são salmos onde o salmista deseja que algo ruim aconteça para alguém, tá? Por isso que tem esse tipo de salmo chamado salmo imprecatório. E esse tipo de salmo causa muitas dificuldades, né, para os intérpretes da Bíblia, nós que somos leigos, né? Porque os eruditos nos explicam muito bem que os salmos imprecatórios ou salmos em que o salmista deseja que o mal aconteça para alguém, eles expressam simplesmente o lamento, o desejo de uma pessoa, obviamente pecaminosa como nós, mas não expressam necessariamente a doutrina das Escrituras. E os salmos têm o propósito de nos ensinar, esses salmos imprecatórios, esses salmos, eles têm o propósito de nos ensinar como devemos nos relacionarmos com Deus, de maneira franca, aberta, falando a Ele tudo aquilo que nós sentimos, tá? Então eu vou analisar um desses salmos com você, ajudar você a diferenciar entre a ira legítima e a ira pecaminosa, e você vai perceber que este tipo de salmo não contradiz em nada a palavra de Deus, tá bom? Então vamos ler aqui um desses salmos, que é o Salmo 137. Eu vou começar a ler o verso 9 para lhe mostrar como é importante na interpretação desse tipo de salmo nós também considerarmos o contexto do salmo e também, obviamente, o contexto geral das escrituras sobre o assunto. Então, no Salmo 137, verso 9, o texto diz assim: vou ler só esse verso isoladamente. Feliz aquele que pegar os seus filhos e esmagá-los contra a pedra. Leandro, mas como que Davi, como que o salmista poderia desejar isso? Veja, o salmo imprecatório é um salmo em que a pessoa deseja mesmo que algo de ruim aconteça para outra. Mas isso não significa necessariamente que Deus esteja estimulando você a fazer isso. Ele está estimulando a você reconhecer os seus sentimentos e expor a ele. Porque essa é a forma de administrar os sentimentos de forma saudável. Vamos aqui ler a partir do verso 1 agora, para você ver qual é o propósito desse salmo, tá bom? Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião, do monte Sião, onde ficava localizada a cidade, né, Jerusalém. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores queriam que fôssemos alegres, dizendo: cantem para nós um dos cânticos de Sião. Então veja, ele está aqui relembrando um momento da história em que Israel foi levado cativo para a Babilônia. E óbvio, quem que vai ficar feliz, contente, alegre por ser levado cativo? Por mais que esteja errado, ninguém quer ter a sua liberdade cerceada, tá? Verso 4: mas como poderíamos entoar um cântico ao Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de você, ó Jerusalém, que a minha mão direita se resseque, que a minha língua fique colada ao céu da boca, se eu não me lembrar de você, se eu não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor,
do dia em que Jerusalém foi tomada, pois diziam: arrasem, arrasem Jerusalém até os seus alicerces. Filha da Babilônia, você que será destruída. Feliz aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez. Feliz aquele que pegar os seus filhos e esmagá-los contra a pedra. Veja, quando ele fala aqui nos filhos de Babilônia, e ele diz assim: felizes aqueles que pegaram os seus filhos e esmagarem na pedra, ele está falando de toda a população de Babilônia, ele está expressando todo o seu pesar, o seu lamento, a sua raiva por eles terem sido levados cativos. Tá? Então Deus aqui não está estimulando você a desejar o mal para as pessoas, mas a reconhecer os seus sentimentos. Ok? Porque quando nós negamos nossos sentimentos, além de não estarmos sendo honestos com Deus na nossa relação com Ele, nós, ao negarmos nossos sentimentos, nós vamos adoecer emocionalmente. Tá? Então, o que esse salmo está expressando? O lamento por eles terem sido levados cativos para a Babilônia e a raiva por aqueles que os oprimiam e mesmo assim pediam para que eles cantassem uma música, para eles conhecerem, diríamos assim, como é que era a música deles. Sendo que eles não tinham motivos para louvar a Deus e para cantar, porque estavam sendo levados cativos. Tá? Então veja, o Salmo, quando você lê esse Salmo 137, não de forma isolada, o verso 9, mas todos os versos, do verso 1 ao 9, né, ele expressa aqui as saudades de Jerusalém, a tristeza, o lamento, o pesar, os seus sentimentos, porque os filhos de Israel foram levados cativos, né? E nesse salmo imprecatório, ou seja, em que ele deseja, né, que o mal aconteça para aqueles que os levaram cativos, ele está expressando o seu sentimento de ira, tá? Diante de Deus. E nesse tipo de salmo, né, normalmente o autor ele expressa uma emoção extrema, tá? Do que ele realmente está sentindo. Só que não é necessariamente aquilo que Deus ensina. Tá? Deus ensina a expressar os sentimentos e a reconhecê-los. Mas ele não quer estimular você a desejar o mal para as pessoas. Mas tem momentos que o ser humano deseja. Qual ser humano que não deseja? O ser humano é corrompido. Por mais que devamos ter um senso de justiça, desejar que a justiça seja feita, né, não podemos desejar o mal para o próximo. Ok? Agora, veja o que o próprio Davi diz no Salmo 42, 10 e 11, para você ver que aqui ele está esperando o seu sentimento. Não necessariamente ele quer que você deseje o mal para as pessoas, mas quando você sentir isso, fala para Deus. Porque quando você expressa a Deus, você não está direcionando esse sentimento, essa emoção extrema a uma pessoa. Você está direcionando, está expressando para Deus o que você sente. E aí, além de você desabafar com Deus, você vai aprender a lidar melhor com esse sentimento, tá? Agora, no Salmo 42, ó, versos 10 e 11, olha como Davi, na verdade, ele estimulava. No Salmo 139, 137, ele estimula a expressar seu sentimento, mas o Salmo 42, ele ensina que esse sentimento tem que ser entregue a Deus e não fazer justiça com as próprias mãos. Olha que interessante. 42, 10 e 11. Os meus ossos se esmigalham quando os meus adversários me insultam perguntando sem parar: e o seu Deus onde está? Por que você está abatida, ó minha alma? Olha um diálogo interno ele fazendo com ele mesmo. Isso é importante. Vou explicar isso. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei a ele, meu auxílio e Deus meu. Então, veja, o mesmo autor que no Salmo 137 expressa o seu desejo de que algo ruim aconteça para os seus opressores e para os seus filhos, para toda a população, ele ao mesmo tempo nos mostra aqui, no momento em que ele não está numa emoção extrema, expressando o que o povo sentiu, ele está dizendo aqui para esperar em Deus. Né? Não ficar de braços cruzados, não é isso. Mas não fazer vingança com as próprias mãos. Então veja, essa é a doutrina bíblica. E o salmo imprecatório não contradiz em nada a doutrina bíblica. O próprio Davi também falou uma coisa interessante.
ele falou que é possível ficar irado sem pecar. Salmo capítulo 4, verso 4, ó. Diz o seguinte: tremam de medo, tô lendo aqui na Nova Almeida Atualizada, tá? Tremam de medo e não pequem. Na Almeida Revista Atualizada, né? Podem ficar irados, né? E se não pequem. Consultem no travesseiro o coração e sosseguem. Então é possível ficar irado sem pecar. Tanto que Paulo, ele citou esse salmo. Esse salmo 4, verso 4, Paulo citou em Efésios, capítulo 4. E ali ele nos explica como que a ira é algo legítimo e como que ela não se torna pecaminosa. Tá? A ira é um sentimento legítimo. Se você não sente ira por algo de ruim que acontece com você, como que você vai preservar a sua integridade física e emocional? Não tem como, né? Então, os sentimentos são válidos. O que é a palavra sentimento? Você está aí dizendo que o sentimento é para ser sentido mesmo, né? Se você negar o que você sente, você vai trazer doenças. Agora, você tem que saber administrar, e eu também. Temos que saber administrar. Temos que conseguiremos, mas tem momentos que não vamos conseguir administrar devidamente. E para evitarmos que isso aconteça, temos que exercitar, tratar a nossa ansiedade, tratar as nossas questões internas, porque aí você aprende a administrar isso para que a ira seja um sentimento legítimo, mas não utilizada de forma errada. E Efésios 4, 26 e 27, ó, fiquem irados e não pequem. Ele está citando o Salmo 4, verso 4. Então, primeiro é possível ficar irado e não pecar. É claro o texto, ó, fiquem irados e não pequem. Agora ele vai dizer como. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês. O que é não deixar o sol se pôr? É você não alimentar a raiva até o dia seguinte. Porque na Bíblia, né, os dias são contados a partir do pôr do sol. Então ele está dizendo assim, ó, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Ou seja, não deixe para resolver isso depois, porque senão você vai alimentar. E aí o que acontece? Verso 27. Nem deem lugar ao diabo. Então quando é que a ira se torna pecaminosa de acordo com a Bíblia? Quando você deixa para resolvê-la depois, quando você acumula, quando você guarda e não usa a energia para resolver o problema. Então, irai-vos ou fiquem irados e não pequem. Então, a ira do salmista no Salmo 137 é algo legítimo, sentir esta ira. Tá? Agora, o que não é legítimo é eu alimentar esta ira, ela vai se tornar pecaminosa, porque eu vou planejar coisas ruins, por mais que eu não as execute, vou planejar coisas ruins, né? E aí a minha ira se torna pecaminosa. E eu posso dar lugar ao diabo, como diz Efésios 4, 27. Tá bom? E aí, para finalizar, eu quero mostrar para você 3 benefícios dos Salmos, tá? 3 benefícios básicos apontados por Gordon Fee e Douglas Stuart no livro Entendes o que lês? É um livro sobre interpretação bíblica. Então, esses autores apontam 3 benefícios dos Salmos. Primeiro, são uma orientação para a adoração. Então você vê vários salmos que ensinam como devemos adorar a Deus e expressarmos o nosso louvor a Ele. Uma coisa interessante, não é errado nós termos músicas cristãs que expressem aquilo que nós sentimos a Deus. Tem que ter, né? Só que quando você vê os salmos, você vê que o centro do louvor não é o ser humano. Não é falar só do que o ser humano sente, pensa ou imagina sobre Deus, não. É você elogiar, louvar a Deus por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele foi, por aquilo que Ele fez e faz e fará na sua vida. Então, muitas músicas cristãs hoje são muito antropocêntricas. Tem o ser humano como centro. E não são teocêntricas, que tem Deus como o centro. Então, atenta para isso. E escolha devidamente as músicas de louvor para a sua igreja, viu? Então, isso é importante analisar. Então, os salmos nos ensinam, são uma orientação para a adoração. Segundo, demonstram como podemos ter um relacionamento honesto com Deus, entre eles os salmos imprecatórios. Né? Se você não for honesto com Deus em relação ao que você sente, você não é honesto nem com você mesmo. E quando você não é honesto emocionalmente,
você não reconhece que precisa de ajuda, não reconhece que precisa administrar as suas emoções e só vai fazer besteira. Falo por experiência própria, tá? Um pecador está dando essa dica para você, tá? E terceiro, benefício básico dos salmos, eles demonstram a importância da reflexão e da meditação sobre as coisas que Deus fez por nós. E você sabe que a ciência demonstra que toda pessoa, né, que alimenta gratidão, toda pessoa que reflete, medita em coisas boas, esta pessoa está trazendo para si saúde emocional, uma vida de mais qualidade. E além disso, obviamente, saúde espiritual. Tá? E aí eu leio para você as orientações de Paulo para o uso dos salmos, tá? Efésios 5:19, ele disse o seguinte: falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor. Os salmos, eles se tornaram uma espécie de uma coletânea de hinos para o povo de Israel. Seria a mesma coisa que um hinário ou uma harpa cristã, uma coletânea de hinos. E aqui é dito, né, que nós devemos louvar a Deus, né, cantar, e entre esses cânticos temos que fazer uso dos salmos. Criar letras musicais com base nos salmos, porque os salmos nos orientam como devemos adorar, como devemos ter uma relação honesta com Deus, e os salmos demonstram a importância da reflexão e da meditação sobre as coisas que Deus fez por nós. E um outro texto, Paulo também deu uma orientação parecida à igreja de Colossenses. Colossenses 3,16. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Então, os salmos devem servir tanto para leitura, meditação e reflexão, como também de base para a elaboração de músicas de louvor a Deus. Os salmos nos mostram como devemos expressar nossos sentimentos a Deus, para que esses sentimentos sejam legitimados e não se tornem fontes do mal. Então temos muito a aprender com todos os salmos, inclusive com os salmos chamados imprecatórios. Tá bom? No próximo vídeo, eu vou abordar um outro assunto importante, que é sobre a lei bíblica olho por olho, dente por dente. Por que eu vou abordar isso? Está um pouquinho relacionado, não está relacionado, digamos assim, diretamente com os salmos imprecatórios, mas eu vou abordar esse assunto porque quando você aborda isso, surge uma questão. Jesus, ele aboliu o mandamento olho por olho, dente por dente, que ensina a punição proporcional ao crime de cada um. É importante avaliar essa questão porque muitos cristãos sinceros estão crendo que Jesus, em Mateus capítulo 5, aboliu esta lei. Só que você vai perceber que isso é uma inverdade. Ok? Eu vou lhe mostrar o que a Bíblia ensina sobre este mandamento, em que contexto ele é válido, em que contexto ele não é válido. Então, outro vídeo vai ser bastante esclarecedor. Mais uma dica para você de interpretação bíblica. Eu aproveito para lembrar você. As vagas para a Masterclass de Interpretação Bíblica estão se encerrando. Tá? A Masterclass, eu escolhi a data, tem várias pessoas já inscritas, eu estou mandando já um e-mail para informar os detalhes, como que a pessoa pode participar, adquirir o seu ingresso. Né? Nesta Masterclass eu vou dar um e-book de presente para quem participar, um e-book de interpretação bíblica. E a Masterclass vai ser, na verdade, na noite de 20 de dezembro, às 20 horas, 8 horas da noite, 20 de dezembro, 8 horas da noite, numa segunda-feira. Então, corre para se inscrever e garantir o seu ingresso, porque possivelmente não tenham mais vagas até o dia 20. Então vai ser uma oportunidade muito boa. Né? Você aí no final do ano vai receber uma masterclass de entre 1h30 e 2 horas de aula, tá? Só sobre interpretação bíblica, para você poder interpretar a Bíblia de acordo com seus diferentes gêneros literários, e assim você entender o que realmente a Bíblia está ensinando, o que Deus realmente quer para a sua vida. Ok? Então,
Então não seria bom você perder esse evento, porque participando deste evento, né, você vai ganhar este e-book, e aí você já vai ter uma base para começar o próximo ano com uma relação bem diferente com Deus e com a Bíblia. Tá bom? Então eu convido você, vá aqui na descrição, se inscreva enquanto ainda há tempo, porque aí nós faremos esta Masterclass, vai ser uma bênção para todos nós. Tá bom? Que Deus te abençoe, um abraço e então até o nosso próximo vídeo, quando avaliaremos sobre o mandamento olho por olho, dente por dente. Vem aí a Masterclass de Interpretação Bíblica, a Bíblia fácil de entender. Estude de uma forma simples e didática comigo e entenda textos difíceis. Compreenda e aplique a palavra de Deus na sua vida. Inscreva-se agora! E amigos, eu tenho um recado muito importante para vocês. Eu vou realizar uma Masterclass de interpretação bíblica. Eu fiz este evento uma vez na vida, há alguns anos, e agora eu vou fazer de novo. Então, se você quiser participar, inscreva-se, vai aqui na descrição do vídeo, inscreva-se no link, quando você abrir esse link, você coloca ali o seu e-mail, seu WhatsApp, porque aí eu poderia avisar você com antecedência de quando será esta Masterclass. Eu estou preparando um e-book para dar a você de presente, então vai ser muito importante que você se inscreva para você não perder essa oportunidade de receber o aviso dessa nossa Masterclass. Você vai ler a Bíblia com outros olhos. Muito do que eu aprendi sobre interpretação bíblica eu quero passar para você. Tá? Então clica no link, se inscreve. Para mim vai ser uma honra poder ter a oportunidade de ajudar você a conhecer mais sobre hermenêutica, que é a ciência responsável pela interpretação do texto bíblico. Vá aqui na descrição, se inscreva, vou estar lhe esperando.